Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca. Olá, queridos amigos e amigas. Mais uma reflexão para a nossa vida. Hoje trago uma oração que São Francisco de Assis costumava fazer quando ia se recolher ao leito. Nós inserimos essa prece em nosso livro Simplesmente Francisco. E a prece diz assim: Senhor, deposito em suas mãos o cansaço e a luta, os desencantos e as alegrias deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Eu achei maravilhosa essa prece, porque nos traz a ideia de um santo que é de carne e osso. Nós geralmente imaginamos que as pessoas iluminadas não têm problemas, não sofrem tristeza, dores, angústias. E aqui São Francisco, ele se coloca, com toda a sua humildade, na condição de alguém que está no caminho do aperfeiçoamento espiritual. E ele, então, se põe aqui, num primeiro momento, entregando a Deus, antes de dormir, todo o seu cansaço. Não é só o cansaço físico, o cansaço emocional, aqueles momentos em que nós estamos exauridos, frustrados, deprimidos, tristes, desalentados. Então veja que ensinamento São Francisco nos traz. Depositar em Deus o nosso cansaço. Isto é uma terapia espiritual. É compartilhar com o Pai as nossas dores, as nossas feridas, dividir com Ele. Não é que vamos nos desobrigar de tomar as atitudes necessárias para a solução dos nossos problemas. Mas há situações em que nada nos cabe fazer. Somente Deus pode nos ajudar. E mesmo assim, naqueles instantes em que nos sentimos cansados, exauridos, Deus é a nossa força. Deus é a nossa resistência. Deus é o nosso alimento. E São Francisco nos ensina a depositar nas mãos de Deus. Isso é um ato de humildade, de saber que nós não podemos tudo sozinho. Por mais que tenhamos capacidades, nós não conseguimos resolver todas as situações. Não conseguiremos dar conta de tudo apenas com as nossas forças. Precisamos do auxílio que vem do alto, o auxílio que vem do nosso Pai, que nos tutela, que nos ampara, que nos abastece. Então façamos isto de tempos em tempos, todos os dias, depositar em Deus o nosso cansaço. Eu sei que você deve estar cansado por alguma situação, está exausto. Divida isto com Deus, entregue esse fardo, deixe Deus carregar junto contigo, deixe Deus te aliviar. Deixe Deus te fortalecer.
Não carregue isso sozinho. Jesus está carregando com você a sua cruz. E isso vai trazer um revigoramento emocional. Nesta oração, São Francisco ainda pede a Deus, dizendo que se os nervos me traíram, se os impulsos me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Então, neste segundo trecho da oração, São Francisco revela aqui uma capacidade de autoconhecimento. Quer dizer, ele passa em revista o seu dia e, de certa forma, reconhece os instantes em que ele foi fraco, os instantes em que ele se deixou tomar pelos impulsos, pela tristeza, pelo rancor, pelo ressentimento, pela mágoa. Então vejamos que humildade de São Francisco, que nos ensina também a sermos humildes, que nos ensina também no momento da nossa oração, também fazermos esse exame de consciência a respeito das nossas condutas durante o dia, não no sentido de nos punir, de nos culpar, mas no sentido de nos conscientizar e reconhecer que ainda somos espíritos frágeis e que por isso mesmo precisamos da ajuda do mundo espiritual para que a gente fique mais alerta, mais atento, mais consciente dos nossos pontos fracos, a fim de que pouco a pouco a gente vá conseguindo dominar esses pontos. E São Francisco, com toda a sua elevação espiritual, reconhece aqui os pontos fracos dele. Ele foi pequeno, por isso se tornou grande. Ele foi humano, por isso se tornou divino. Então, nesta oração, São Francisco nos indica caminhos seguros para a gente estar mais perto de Deus, para a gente estar mais perto da gente mesmo, perto da nossa humanidade, perto das nossas feridas, perto também da força que nos vai levar a transpor os obstáculos, a vencer as dificuldades, a superar muitas vezes a nós mesmos. Eu acho que agora cada um poderia se recolher e repetir com São Francisco esta oração, palavra por palavra. Senhor, deposito em suas mãos o cansaço e a luta, os desencantos e as alegrias deste dia. Se os nervos me traíram, se os impulsos me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca.